Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o Joab Romedi, sou fotógrafo e vim aqui compartilhar com você um pouquinho sobre fotografia. Você que gosta de imagem, de criação de imagens, gosta também de fotografia, nós vamos bater um papo aí ao longo de alguns vídeos, um pouquinho, tentar adentrar um pouquinho nesse universo maravilhoso da fotografia. Se você já teve contato alguma vez, ou se não teve, mas se interessa por imagens e quer ter esse primeiro contato, esse é o momento de se inteirar pelo menos um pouco, de ter uma noção, um caminho que pode ser seguido, né? Quero falar um pouquinho de fotografia digital, de fotografia analógica, mostrar alguns equipamentos analógicos, digitais também, e quero compartilhar isso com vocês, né? Vou começar mostrando aqui, falando de fotografia, mostrando lentes, equipamentos, câmeras fotográficas. Se você tem um celular, tem uma câmera analógica aí guardada na gaveta, tem uma câmera compacta, não interessa, são equipamentos que podem ser utilizados e, se utilizados da melhor forma possível, eles também dão resultados e resultados interessantes. Então é isso, é colocá-los para funcionar, é testar e também buscar a melhor forma de usá-los, né? Se você está assistindo esse vídeo, eu creio que está buscando isso. Quero compartilhar com vocês aqui a primeira câmera, que é uma câmera analógica. Essa câmera aqui, ela trabalha com filme fotográfico, apenas com filme. Então, o fotógrafo, para utilizá-la, ele vai ter que abrir, né? Aqui atrás, abrindo esse dispositivo, nós temos um filme fotográfico. Esse filme ele está funcional, eu não comecei a usá-lo ainda, eu apenas coloquei para exemplificar. E aqui nós já vamos iniciar falando de máquina, de equipamento fotográfico. É uma câmera aí dos anos 90, do fabricante Canon. A Canon fabricava esse tipo de equipamento, que é chamado SLR. Ela tem um jogo de espelhos aqui, que nós, através dele, nós vemos a imagem sem estar invertida, do contrário, nós veríamos a imagem de cabeça para baixo, né? Então, quando a gente posiciona aqui o olho no visor, nós temos, com uma objetiva aqui na frente, nós temos essa sensação aí de vermos do outro lado o objeto, ou a pessoa, o assunto a ser fotografado, né? Mas vamos lá, então, aqui temos uma primeira câmera, daqui a pouco nós vamos voltar nela, vou explicar mais algumas coisas aqui sobre o obturador, sobre cortina, enfim, algumas coisas aqui. Mas eu mostrei o filme fotográfico, né? Hoje as câmeras digitais, os celulares, as câmeras compactas, as DSLRs mais modernas, ou não tão modernas assim, tem equipamento digital já há algum tempo, eles não usam mais o filme fotográfico. Eles usam, obviamente, o sensor digital, porque são digitais, elas vão usar, obviamente, o sensor. Então aqui nós temos o saudoso filme fotográfico. Esta bobina, esse cartucho, é de um filme colorido, né? Só que o filme que está aqui não é colorido. Esse filme foi rebobinado. O que é isso? É a gente pegar um dispositivo, um rebobinador, pegar esta bobina, comprar um filme que vem em caixinha, geralmente ele é branco e preto. Nesse caso aqui é um do fabricante que chama Ilford. A Ilford, e o modelo dele é um HP5 Plus de ASA 400, ISO 400. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho o que é ISO, o que é ASA, esses termos aí todos que eu falei agora. Mas a princípio, só para a gente ter ideia aqui, vamos nos ater o seguinte: ASA 400, ISO, né? Mesma coisa aqui nesse contexto, ISO 400 é um cartucho rebobinado de filme. Então nós pegamos essa caixinha, colocamos o rolo no rebobinador e fazemos esse processo aqui. Ele está pronto para ser usado, daí nós vamos colocá-lo dentro da câmera fotográfica. Bom, o que mais que eu tenho para falar sobre filme fotográfico?
Isso aqui é um filme de 35mm, o 135, foi um padrão utilizado por muito tempo. Existem outros filmes, outros tipos de filme também. Existe filme de médio formato, que é um filme de 120. Existe filme de raio-x, usado aí na área médica. Existem filmes para grande formato. Existe filme de papel. Existem papéis fotográficos usados em ampliação, que nós podemos utilizá-lo como negativo. Outra coisa interessante. Isso daqui é um filme negativo, ou seja, eu vejo aonde é escuro, depois de revelado, ele se torna claro. Aonde é claro, eu vejo escuro. Se ele fosse um filme colorido, aonde as cores também ficariam invertidas. Então, esse primeiro processo, eu fotografo ele, coloco na câmera, fotografo, depois levo... e uma outra coisa importante de frisar é que todo o processo de rebobinação deve ser feito 100% no escuro. Então, para colocar o rolo de filme dentro do rebobinador e passar para cá, tem que ser completamente no escuro. Esse pedacinho, essa lingueta aqui, ela está perdida, porque ele é muito sensível à luz. A emulsão fotográfica que está impregnada aqui nesse acetato, nesse pedacinho de plástico, nessa tira de filme, ela é extremamente sensível à luz, ela não suporta a incidência de luz. Quando ela é exposta à luz, nós temos a fotografia. E isso se fizermos de forma controlada, colocarmos a quantidade de luz correta. Do contrário, nós vamos queimar o filme, ou nós vamos exceder, estourar a fotografia, ou se estiver subexposta, nós vamos ter uma fotografia escura, né, que não vai ter ser possível ver nenhuma informação dela, nenhuma informação imagética. Essa analogia, ela se aplica completamente à fotografia de filme, e digital. Os sensores digitais, eles estão dotados aí dessa mesma capacidade de lógica. Esses princípios foram carregados para a fotografia digital, para os sensores modernos. A leitura que o sensor faz é toda em cima dessa lógica. Configuração de ISO, enfim, até a abertura de diafragma nessas lentes mais modernas estão tudo por sensor eletrônico, né? Está tudo bem digitalizado, nada de mecânico, né? Mas aqui nós temos um processo químico e mecânico. Nós precisamos trabalhar lá, rebobinar, colocar no cartucho, revelar. Isso se faz manualmente. Aliás, eu fiz um documentário em parceria com uma outra artista, com a Silvia Martins. Nós fizemos um documentário onde mostramos por dentro de um laboratório fotográfico e nós mostramos na ocasião o laboratório fotográfico da Universidade Federal de Uberlândia, com um laboratorista que nos recebeu lá muito bem, o Belchior, um grande amigo, um parceiro aí de fotografia, de laboratório. Ele nos recebeu e mostrou a parte interna do laboratório, como que se faz, ele explicou. Então, se você quer ver um detalhe a mais, como é revelado, como a gente faz isso aqui virar imagem, o processo químico, que não é só fotografar, você vai assistir esse documentário também. Eu depois vou deixar o link, vou colocar aqui também um trechinho dele, e você vai acompanhar, vai poder ver isso e acessar. Ele está disponível também nas plataformas digitais. É fantástico, é um universo incrível. Eu sei que você gosta de imagem, por isso que você está vendo esse vídeo aqui, então você vai ver esse outro vídeo, esse outro trabalho também, e vai se apaixonar pelo funcionamento mecânico e químico da fotografia lá nos seus primórdios. Nem tão primórdios assim, né? Nós não estamos falando de uma câmera escura lá do teatro de sombra dos gregos, dos chineses, na verdade, né? Os gregos falam lá da câmera escura e tal, mas os chineses, antes disso, já sacavam essa ideia e brincavam lá com a coisa do teatro de sombras. Isso é fantástico, é o princípio da câmera escura. Hoje a gente pode brincar com isso também, fazer uma estenopeica, né? Que seria em tese uma caixinha, ou tem gente que faz até numa caixa de fósforo e tal, coloca lá uma emulsão sensível, um pedacinho de filme, um pedacinho de papel fotográfico, faz um furinho, um orifício muito pequeno, e ele trabalha como se fosse uma lente.
Aí nós entramos numa outra questão, o que são as lentes fotográficas, né? Que é um assunto também interessantíssimo. Mas eu quero ainda falar aqui com vocês sobre esse desenhar com a luz, porque a fotografia é isso, ela nos fala sobre isso, sobre desenhar, sobre escrever com a luz. E tem várias formas de fazer isso, como eu já comentei antes, no celular, na câmera compacta, na câmera analógica, na câmera Minutera, lambi-lambi, né? Aquela câmera de jardim. Falando nisso, eu quero mostrar agora para você também. Eu construí uma câmera dessa, uma câmera de grande formato, uma câmera que foi uma evolução, porque aqui no filme nós tínhamos que fazer a fotografia, colocar o filme na câmera, né? Pode ser nessa câmera aqui, pode ser numa Zenith, que é uma câmera russa, pode ser... Tinha vários fabricantes, Nikon, Fuji, vários fabricantes faziam câmeras analógicas, assim como hoje vários fabricantes fazem câmeras digitais. Inclusive até esses fabricantes que eu citei fazem câmeras digitais até hoje. DSLRs, hoje câmeras sem espelho também, a Sony entrou nesse mercado de câmera sem espelho, tá aí mandando ver. Tem muitas possibilidades hoje no mercado. Mas demorava um pouco. O fotojornalista saía para trabalhar, ele fazia isso aqui, tinha que ir para o laboratório, revelar. Então tinha um delay, né, um tempo aí. A pessoa precisava fazer um 3x4 para o documento. Hoje não, tudo você faz lá na hora, digital, né? Fica aquela foto horrorosa 3x4. Mas antes não era bem assim. Você tinha que fazer uma fotografia, esperar o fotógrafo ou o laboratorista revelar. Geralmente, muitos fotógrafos também eram laboratoristas. Quando eles trabalhavam em casa, eles tinham lá nos fundos um laboratório. Então, mas mesmo assim é demorado, porque ele tinha que encher o rolo, né, de fotografia, senão ele desperdiçava dinheiro também, tempo. Então ele juntava um monte de rolos ali, de bobina, de filme já batidos a fotografia para ele revelar. Aí ele revelava esse negativo, depois ele ia positivar, ou seja, ele ia fazer a ampliação, que é um outro processo também. Hoje os fotógrafos, os artistas que estão aí voltando a usar os filmes fotográficos, eles geralmente eliminam essa segunda etapa, que é a parte da ampliação analógica, química, né? Que também é feita no laboratório. Inclusive, voltando no documentário que fizemos, a gente mostra lá no laboratório também falando sobre esse processo de ampliação. E eu vou mostrar aqui uma evolução disso, que na década de 50 começou nas praças os fotógrafos lambi-lambi, os fotógrafos de jardim, com uma caixa grande, que dentro dessa caixa tinha a câmera fotográfica, que fazia fotografia ali na hora, e tinha também os químicos, então era um laboratório ambulante ao mesmo tempo. Isso foi uma evolução assim fantástica, porque as pessoas precisavam das fotos mais rápido, a demanda já era mais urgente, então o pessoal fazia a fotografia ali e o fotógrafo enfiava a mão dentro da caixa, porque o processo tem que ser no escuro, né? E ele revelava ali. Então eu quero mostrar agora para você aqui, eu quero colocar em tela um pedacinho, um trechinho apenas aqui do que eu fiz, mostrando um pouco de fotografia analógica, da fotografia Minutera, da fotografia lambi-lambi. Essa fotografia é fantástica, é incrível. Aqui foi um documentário, um curta-metragem que eu fiz, e esse curta-metragem ele mostra a construção. Aqui é uma lente de grande formato e aqui é eu revelando, tá vendo? A minha mão dentro da câmera fazendo aí o negativo e depois a gente revela também no positivo. Isso aí eu estou dando uns banhos de químico, o revelador, o fixador, escorrendo para passar de um químico para o outro, dentro de uma bandejinha, dentro da própria câmera, tá vendo? Aqui tem as duas bandejas, dentro de um caixote de madeira, digamos assim, né? Essa câmera de jardim. E isso foi, então, assim, uma evolução incrível, sabe? Porque a fotografia tinha essa demora, esse delay, e aí com essa evolução foi assim, uma descoberta, né? Foi uma coisa que realmente ajudou muito
a evoluir, a agilizar o processo de fotografia. E ainda na câmera Minutera, no meu processo de criação aqui, de construção, eu construí esse equipamento do zero, né? Como eu estou mostrando aqui nas imagens, eu peguei as madeiras e fui fazendo, assim, foi um trabalho de pesquisa bem longo, isso aqui foi um projeto que eu levei 1 ano para poder fazer, e eu construí ela, assim, completamente, do zero mesmo, né? Fiz toda a parte de marcenaria, mesmo sem experiência, sem saber, fui pesquisando, fazendo e desenvolvendo. E paralelamente a esse processo, eu fui também estudando as formas e mecanismos, como que eu iria fazer o sistema de foco, tá aí a lente, né? Eu vou aqui passar um pouquinho também para frente para a gente ir vendo outras partes. Aí eu também estou testando a lente, como que eu iria fazer, colocar ela para funcionar, para rodar. Aqui tudo foi feito, não tinha nenhuma solução pronta. Primeiro, porque é um tipo de fotografia muito artesanal. Os fotógrafos que usavam desse método antigamente, a grande maioria já morreram, mas eles eram muito autônomos, não tinha uma empresa que vendia a solução pronta. Por isso que tinha as câmeras, cada um às vezes era de um jeito, né? O fotógrafo, cada um construía a sua, cada um fazia a sua e ia dando uma característica, uma cara para ela. Aqui mais para frente ela já está pronta, tá vendo? Eu depois dei outro acabamento, eu levei ela em algumas escolas aqui na cidade que eu moro e mostrei para a criançada. Então a criançada podia lá colocar o rosto lá e enxergar a imagem do outro lado. Aí nós vemos a lente e a criançada se esbaldando, né? Aquela curiosidade, né? Porque é fantástico mesmo, é incrível essa fotografia. Depois eu levei também num assentamento, numa ocupação, e fotografei o pessoal lá fazendo uma bioconstrução, né? Aí a construção com terra, que é um estilo de construção milenar, e eu levei essa câmera já pronta lá e fiz aí um pouco de fotografia, mostrei para as pessoas, conversei com o pessoal, revelei, fotografei. Então, como eu comentei no começo, essa câmera ela permite a gente fazer a fotografia ali na hora, né? E também revelar na hora. Então eu fiz aí as fotografias e mostrei para as pessoas, interagi com elas. Nós passamos aí uma manhã de domingo super agradável. Eu levei em outros locais também. Eu andei bastante com essa câmera. Como eu comentei antes, eu fiz ela do zero e assim, foi testes. Algumas coisas tiveram que ser refeitas, né? Foram muitos testes para chegar nessa solução que se aproxima muito daquilo que os fotógrafos lambe-lambe originários faziam na década de 50 nas praças, que revelavam as fotografias na hora para os clientes, fazendo os seus documentos ou mesmo retratos de famílias. Eram feitos dessa forma aí. Mais para frente aqui nesse curta-metragem, eu já começo, aí esse é o negativo, tá vendo? Esse eu revelei lá na hora, aí é o positivo. Eu já positivei na hora, olha, velocidade baixa, mas nas outras aulas eu vou falar disso. E aqui também tenho essa fotografia já positivada. Então foi isso que eu fiz nesse trabalho, montando essa câmera. Eu tenho aqui em mãos essa lente, justamente a lente que foi usada. Eu fico muito feliz de mexer nessa lente, é uma lente que eu amo. Isso aqui é o diafragma, isso aqui já é um outro assunto, olha. O diafragma é como se fosse um buraco, tá vendo? Ele abre, ele fecha. Se eu fecho esse buraco mais, ele me permite uma passagem de luz pequena. Se eu abro esse buraco, aí eu permito uma passagem de luz muito maior. E aí tem características diferentes. Se eu tenho mais luz, eu preciso de compensar num outro pilar. Eu quero falar aqui com vocês um pouquinho desses pilares também, porque a fotografia ela é baseada em 3 pilares. Basicamente aqui eu preciso de 3 coisas para poder fazer essa fotografia funcionar, que é o ISO, que é o obturador e a exposição. A exposição, quando eu falo de exposição, eu estou me referindo à quantidade de luz que eu uso para formar a fotografia, para fazer a fotografia, para formar a imagem. Quando eu falo de obturador, eu estou falando de um dispositivo mecânico que controla através
de uma cortina a luz que incide no sensor, no caso da câmera digital, e no caso da câmera de filme, que chega até esse filme aqui atrás. Então, o obturador é esse dispositivo aqui que eu aperto. Quando eu aperto ele permite um movimento de uma cortina que abre e fecha. Aqui é uma cortina, tá vendo? Ela abre e ela fecha quando eu pressiono o obturador. E vai sensibilizar, ele vai permitir a quantidade de luz para chegar aqui nesse filme. E aí nós chegamos na outra variável, que é a quantidade de luz, o ISO, a sensibilidade desse filme. Nesse caso aqui eu tenho um ASA 400. Tinha ASA e DIN que a ISO foi e padronizou. Então quando eu falo ISO 100, ISO 200, ISO 300, é uma nomenclatura que os antigos conhecem mais por ASA, né? Hoje, para eu comprar, eu tenho que procurar nas lojas um ISO 100, ISO 200. Se eu falar ASA e for um vendedor mais novo, provável que ele não vai saber. Mas é a mesma coisa. Quando eu falo ISO, eu estou me referindo à sensibilidade. Se eu tenho um ISO 800, ele é muito mais sensível. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso de menos luz, que eu posso fotografar mais à noite, mais no escuro. E se eu tenho muita luz, eu tenho que usar um ISO mais baixo, ISO 100, por exemplo. Na digital, isso é feito tudo eletronicamente. Nós seletamos lá no menu da câmera, olha, eu quero o ISO 100, eu quero que a lente abra o diafragma em 5.6, que é isso aqui, né? É você setar aqui a abertura da lente. Eu abro esse buraco, esse diafragma e fecho ele. Em F5, F8, F11, é a espessura ali. Quanto menos ele está aberto, menos luz passa. Quanto mais aberto, mais luz passa. Né? E aí nós temos esses três elementos: ISO, exposição e o obturador. No obturador nós trabalhamos em velocidades, em fragmentos de segundos. Nós temos aí um bulb, um modo que apertamos o obturador, que lembrando é esse botão, tanto na digital quanto na analógica vai ter esse botão, ou no celular, quando você pega a telinha dele lá e aperta, assim faz um clique para ele fazer a foto, aquilo simula o obturador, né? Aqui é um obturador mecânico, ele faz o movimento de levantar o espelho aqui e a cortina e permitir que se entre luz e a luz sensibilize o dispositivo eletrônico que chama sensor, ou também ela chegue até o nosso filme fotográfico que acaba de cair aqui. O filme fotográfico ele vai receber uma boa quantidade de luz, ou seja, uma quantidade de luz correta, porque esses três pilares aí, esses três fatores combinados de fotometria é que vão nos dar uma fotografia com exposição correta. Nós vamos ver mais adiante o que é uma exposição também. Mas fique aí pensando o que é esse obturador, o que é o diafragma, que eu exemplifiquei de uma forma até muito simples, dizendo que é um simples buraco que você permite a entrada de luz, o obturador, que é esse dispositivo mecânico. Lembrando que nos celulares, as câmeras mais modernas, ele não chega a ser um dispositivo mecânico, ele é eletrônico, mas o princípio é o mesmo, né? E aí a velocidade que esse obturador vai trabalhar, ela vai ser fragmentos de segundo. Ou no bulb, que a gente aperta e ele fica aberto, enquanto eu não soltar ele não fecha a cortina, ou seja, isso é uma longa exposição, ou os fragmentos de segundos, 1 sobre 10, 1 sobre 5, 1 sobre 60, ou seja, eu dividi, se eu estou usando a velocidade de obturador 1 sobre 125, 1 sobre 60, eu estou dizendo o quê? Que eu fragmentei 125 vezes 1 segundo. Então, para eu congelar uma imagem em movimento, um movimento rápido, um carro de Fórmula 1, um velocista, um ciclista, eu preciso de uma velocidade mais alta de obturador, porque senão eu não congelo o movimento sai borrado. E lembrando, é o equilíbrio entre o obturador, a abertura do diafragma, que vai me dar, e o ISO escolhido, que vai me dar aí a exposição correta para eu obter uma boa fotografia.
Então, eu já vou aqui encerrar essa primeira etapa, esse primeiro vídeo de compartilhamento de conteúdo com você. Espero que tenha gostado. Em breve nós vamos compartilhar um próximo vídeo com mais detalhes, novas etapas, aprofundando já um pouco mais, exemplificando outras coisas. Te agradeço pela atenção. Espero que você também acompanhe os demais vídeos. Obrigado, até breve.